O gelo formava desenhos intrincados na janela do meu quarto, como dedos fantasmagóricos tentando alcançar o calor interno do castelo. Mas nem mesmo as grossas paredes de pedra conseguiam conter o frio que se infiltrava em Ravenshire durante o rigoroso inverno de Northumberland. Encolhi-me sob as camadas de peles e cobertores, observando minha respiração formar pequenas nuvens brancas no ar, enquanto tentava ignorar o barulho crescente dos preparativos no andar inferior. Era dia de solstício de inverno. Para qualquer pessoa no reino, isso significava a maior celebração do ano, um momento de honra aos ancestrais e alegria coletiva. Para mim, era apenas mais um lembrete doloroso da minha condição. Mais um dia em que seria observada, avaliada e, inevitavelmente, encontrada em falta. Lady Eleanor, a voz de Greta, minha criada pessoal, chamou do outro lado da porta antes de entrar com uma bandeja. Trouxe chá quente de ervas. Precisará dele para enfrentar a noite. Seu olhar de compaixão mal disfarçada me dizia tudo que eu já sabia. As notícias corriam rápido em Ravenshire. Delegações de todos os reinos vizinhos chegariam em poucas horas. E junto com elas, os olhares, os sussurros, a pena. A princesa Ômega, diziam quando pensavam que não os ouvia. Uma aberração na linhagem real dos Blackwood, uma vergonha para o trono. Obrigada, Greta, murmurei, pegando a xícara com dedos trêmulos. O chá era doce e aromático, carregado com mel e canela, exatamente como minha mãe preparava nas raras vezes em que permitiam que ela me visitasse. Minha mãe. O pensamento trouxe à mente o broche prateado em forma de corvo que ela havia me entregado no dia em que souberam o que eu era. Eleanor, ela havia sussurrado, fechando meus dedos ao redor da joia antiga. Quando tudo parecer sombrio, lembre-se que mesmo as criaturas menores têm seu lugar no grande plano. Os corvos sobrevivem porque enxergam o que outros não podem ver. Toquei o broche preso à minha camisola. Sua presença me trazia um mínimo de conforto, como um talismã contra as humilhações que certamente viriam. Seu pai exige sua presença na sala do conselho antes do banquete, Greta disse, interrompendo meus pensamentos enquanto separava o vestido que eu usaria naquela noite. Era de um azul profundo, como o céu noturno, belo, mas sem os adornos e pedras preciosas que os vestidos das outras damas da corte ostentariam. Nada que chamasse atenção para mim. Imediatamente, dentro de 1 hora, ela respondeu, evitando meu olhar. Algo no tom de sua voz me deixou inquieta. As reuniões com meu pai eram raras e geralmente significavam problemas. Depois que Greta saiu, levantei-me e caminhei até o espelho. Meu reflexo me encarava, uma jovem de 21 anos, com cabelos loiros quase brancos como neve, pele pálida e olhos de um azul tão claro que pareciam quase transparentes. Características típicas dos Blackwood, exceto pelo que não se via no reflexo. A essência ômega que corria em minhas veias, uma anomalia na linhagem de poderosos alfas que haviam governado Ravenshire por gerações. Enquanto me preparava, lembrei do dia em que minha natureza se revelou, aos 13 anos. O horror no rosto do meu pai, o choque dos conselheiros. Como, de um dia para o outro, passei de herdeira amada a um problema a ser escondido, negociado, talvez até descartado. Uma ômega não poderia liderar. Uma ômega era fraca, dependente, nascida para servir, não para comandar. Penteei meus cabelos longos e os trancei com fitas azuis, como minha mãe havia me ensinado. Cabelos como os seus são um presente dos antigos, ela costumava dizer. Raridade entre raridades. Agora, aquelas palavras soavam como uma triste ironia. Quando finalmente deixei meus aposentos, o castelo fervilhava com atividade. Servos corriam carregando arranjos de flores brancas e verdes, símbolos do solstício. Tochas e velas iluminavam os corredores de pedra, criando sombras dançantes nas paredes. Parecia que todos tinham um propósito, todos pertenciam, exceto eu. Os guardas à porta da sala do conselho mal me olharam quando anunciei minha presença. Dentro, meu pai, o rei Alaric Blackwood, estava reunido com seu círculo mais próximo. Todos se calaram quando entrei, e o silêncio repentino pesou como uma acusação. Eleanor, meu pai disse, sem se levantar.
Sua figura imponente dominava a sala, cabelos dourados salpicados de grisalho, barba bem aparada e os mesmos olhos azuis que eu havia herdado, embora os dele queimassem com uma intensidade que os meus nunca possuiriam. Aproxime-se. Atravessei a sala com passos medidos, sentindo o peso dos olhares dos conselheiros. Entre eles, reconheci Lord Thorne, o mais vocal opositor à minha existência contínua na corte. Seu olhar gélido me seguiu enquanto eu caminhava. As delegações de Wolfcrest e Ironhold chegarão em breve, meu pai anunciou, observando-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Entre eles, estará o rei Alaric de Wolfcrest. Um murmúrio percorreu a sala. Mesmo eu, isolada como era, conhecia as histórias sobre o jovem rei que havia unificado os clãs selvagens do norte. Um alfa entre alfas, diziam. Um guerreiro que trouxera paz através da força. Ele vem com um propósito específico. Meu pai continuou. Formar uma aliança com Ravenshire. Meu coração acelerou. Alianças significavam casamentos. A delegação de Ironhold traz o príncipe Cedric, que formalmente pediu sua mão, meu pai disse. E pela primeira vez, vi algo próximo à culpa em seus olhos. Não consegui respirar. Ironhold era um reino menor, governado por uma família conhecida por sua crueldade. O príncipe Cedric tinha uma reputação que fazia as senhoras da corte tremerem, não de desejo, mas de medo. Entendo que não é o que esperávamos para você. Meu pai continuou, sua voz mais suave. Mas uma ômega na linhagem real? Precisamos considerar nossas opções cuidadosamente. Uma ômega tem seu uso, Lord Thorne interrompeu, seu sorriso não alcançando os olhos. Ironhold precisa de herdeiros, e uma ômega garante fertilidade. É um arranjo vantajoso para todos. Exceto para mim. As palavras não ditas pesavam no ar. Durante o festival, você será apresentada formalmente ao príncipe, meu pai declarou. Espero que se comporte com a dignidade que seu título ainda exige. E se eu recusar? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O silêncio que seguiu foi cortante. Os conselheiros me encararam como se eu tivesse blasfemado. Você não tem essa opção, Eleanor. Meu pai respondeu, sua voz endurecendo. Somos governantes antes de sermos pessoas. Você nasceu princesa deste reino, mesmo que não possa governá-lo. Seu dever é servir Ravenshire da maneira que puder. Senti lágrimas ameaçando cair, mas as contive. Anos de humilhações haviam me ensinado a esconder minhas emoções. Como desejar, majestade, respondi, curvando-me em uma reverência perfeita. Quando levantei os olhos, notei uma figura nas sombras do salão que não havia percebido antes. Um homem alto, vestido de preto, observava a cena com intensidade. Seus olhos, verdes como a floresta antiga, encontraram os meus por um instante, e algo estranho aconteceu. Um arrepio percorreu minha espinha, e o broche de corvo em meu vestido pareceu aquecer contra minha pele. Antes que pudesse compreender o que havia acontecido, meu pai dispensou a todos, e fui escoltada de volta aos meus aposentos para me preparar para o banquete. Horas depois, o grande salão resplandecia com luz e música, deliciosos aromas de carnes assadas, especiarias exóticas e vinho quente perfumavam o ar. Nobres de todos os reinos vizinhos mesclavam-se em um turbilhão de cores, risos e intrigas políticas. Permaneci sentada à mesa principal, ao lado de meu pai, tentando me fazer o mais invisível possível. Foi quando as portas do salão se abriram novamente, e o arauto anunciou: Sua Majestade, Rei Magnus Wolfcrest, Senhor do Norte, unificador dos clãs, alfa de alfas. O salão inteiro silenciou. Todos os olhares se voltaram para a entrada, inclusive o meu. E então eu o vi. O homem das sombras da sala do conselho. Mas agora, sob a luz das tochas e candelabros, sua presença era ainda mais impressionante. Alto e musculoso, com cabelos negros que caíam até os ombros e aqueles olhos verdes penetrantes. Ele avançou pelo salão como um predador, seguido por sua comitiva. Quando nossos olhares se encontraram pela segunda vez, senti algo inexplicável, como se um fio invisível tivesse sido esticado entre nós. O broche de corvo queimou contra meu peito, e instintivamente levei a mão até ele. Observei, atordoada,
quando ele se aproximou do trono do meu pai. Os dois trocaram cumprimentos formais, mas eu mal ouvia as palavras. Havia algo nele, algo que me atraía e me assustava ao mesmo tempo. E esta deve ser a princesa Eleanor. Sua voz profunda pronunciou meu nome com uma cadência estranha, quase como se já o tivesse dito muitas vezes antes. Percebi tarde demais que ele havia se aproximado, e agora estendia a mão para mim. Hesitante, coloquei meus dedos sobre os dele, esperando a habitual expressão de decepção que todos demonstravam ao perceber minha natureza ômega. Em vez disso, ele levou minha mão aos lábios e a beijou, seus olhos nunca deixando os meus. É uma honra finalmente conhecê-la, princesa, ele disse. E havia algo em sua voz, uma nota de reconhecimento, talvez, que fez meu coração disparar. E então, ele sorriu. Um sorriso que continha um segredo. Um sorriso que dizia que ele sabia exatamente quem, ou o que eu era. E naquele momento, percebi que o solstício de inverno traria mudanças que eu jamais poderia ter imaginado. O resto da noite passou como um sonho febril. O salão girava em cores e sons enquanto eu permanecia ancorada a apenas aquele momento. O toque dos lábios do rei Magnus em minha mão, o verde penetrante de seus olhos, a sensação inquietante de que ele conseguia enxergar através das camadas de isolamento que eu havia construído ao longo dos anos. Lady Eleanor, não está apreciando as festividades? Sobressaltei-me ao ouvir a voz ao meu lado. O príncipe Cedric de Ironhold havia se materializado em minha mesa, tomando o assento vazio à minha direita. Era jovem, talvez alguns anos mais velho que eu, com feições que seriam consideradas bonitas, se não fosse pela crueldade que habitava seus olhos castanhos. As celebrações são magníficas, Alteza, respondi automaticamente, as palavras saindo como se tivessem sido ensaiadas, e de certa forma, haviam sido. Anos de treinamento em etiqueta e diplomacia não se perdiam facilmente, mesmo quando o coração batia acelerado de apreensão. Não tão magníficas quanto você, ele respondeu, seus olhos percorrendo meu corpo de uma maneira que me fez querer encolher-me sob as camadas de tecido do vestido. Dizem que os Blackwood produzem as ômegas mais férteis e obedientes de todos os reinos. Parece que pelo menos em beleza não exageraram. Senti bile subindo pela garganta. Era assim que seria minha vida em Ironhold? Reduzida a um receptáculo, a uma curiosidade exótica a ser exibida e usada? O broche de corvo parecia pesar contra meu peito, lembrando-me das palavras de minha mãe. Os corvos sobrevivem porque enxergam o que outros não podem ver. O que eu deveria estar vendo? Sou mais do que minha natureza, Alteza, respondi, mantendo a voz baixa mas firme. Cedric riu, um som frio que não continha humor real. Uma ômega com espírito. Interessante. Será divertido domesticá-la. Antes que pudesse responder, uma sombra caiu sobre nossa mesa. Ergui os olhos para encontrar o rei Magnus parado ali, imponente como uma montanha. Seu olhar estava fixo em Cedric, com uma intensidade que fez o príncipe recuar instintivamente. Príncipe Cedric. A voz de Magnus era controlada, mas havia um aviso subjacente que fez os cabelos da minha nuca se eriçarem. Acredito que seu pai o procura para discutir assuntos de estado. Não era verdade. Eu podia ver claramente o rei de Ironhold entretido em uma conversa animada com mercadores de vinho na outra extremidade do salão. Mas Cedric não ousou contradizer o alfa de Wolfcrest. Com uma reverência tensa e um último olhar possessivo para mim, ele se retirou. Posso? Magnus indicou o lugar agora vazio. Assenti, incapaz de encontrar palavras enquanto ele se sentava ao meu lado, seu corpo emanando calor que parecia alcançar-me mesmo através do espaço entre nós. Ele a incomodava. Não era uma pergunta. Consegue sentir isso? Perguntei, surpresa pela sua percepção. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Posso sentir muitas coisas, princesa. Especialmente quando se trata de você. Abaixei os olhos, subitamente consciente do rubor que subia pelo meu pescoço. O que ele queria dizer? Por que um rei alfa, conhecido por sua força e poder, demonstraria qualquer interesse por uma ômega rejeitada? Perdoe minha ousadia, continuei, aproveitando a momentânea coragem que sua presença
estranhamente me proporcionava. Mas por que está aqui, Majestade? Em Ravenshire. Wolfcrest raramente envia delegações para o sul. Seus olhos esmeralda me estudaram por um longo momento antes de responder. Às vezes, precisamos viajar longe para recuperar o que é nosso. Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo nas profundezas daqueles olhos. Conhecimento antigo, talvez? Uma história não contada? Dance comigo, ele disse repentinamente, estendendo a mão. Não era um pedido, mas também não era uma ordem, era um convite. As pessoas vão falar, murmurei, olhando ao redor do salão onde nobres já observavam nossa interação com curiosidade mal disfarçada. Deixe que falem, respondeu com uma confiança inabalável. Algumas verdades só podem ser reveladas quando não nos importamos com quem está assistindo. Contra todo bom senso, coloquei minha mão na dele e permiti ser conduzida ao centro do salão. A música mudou para algo mais lento, mais profundo. Os músicos pareciam responder à presença do Rei Alfa instintivamente. Quando sua mão tocou minha cintura, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Era como se cada nervo, cada célula respondesse ao seu toque. Nossos corpos moviam-se em perfeita sincronia, como se tivéssemos dançado juntos centenas de vezes antes. Você sente, não sente? Ele murmurou próximo ao meu ouvido, sua voz enviando ondas de calor por minha pele. Essa conexão entre nós não é comum. Quis negar, fingir ignorância, mas seria mentir para nós dois. Sim, confessei, minha voz quase um suspiro. O que significa? Ele me girou suavemente, e quando voltamos a nos encontrar, seu olhar havia intensificado. Significa que nem tudo que lhe disseram sobre sua natureza é verdade, Eleanor. Antes que pudesse pedir-lhe para explicar, a música terminou. Magnus me conduziu de volta à mesa principal com perfeita cortesia, mas seus olhos prometiam conversas futuras. Notei os olhares chocados dos cortesãos, o franzir de sobrancelhas do príncipe Cedric e a expressão pensativa de meu pai. Algo havia mudado naquela noite. Algo fundamental. Na manhã seguinte, acordei com o som de Greta entrando apressadamente em meu quarto, carregando uma bandeja maior que o habitual e um sorriso mal contido. Bom dia, Lady Eleanor, ela disse, colocando a bandeja sobre minha mesa. Trouxe chá, pão fresco e frutas preservadas. Então, quase sussurrando, acrescentou. E isto? Ela tirou de seu avental um pequeno embrulho envolto em tecido escuro. Sentei-me imediatamente, a curiosidade superando o sono. O que é isso? De quem é? Foi entregue por um dos homens do norte, da comitiva do rei Magnus. Ela explicou, seus olhos brilhando com a excitação de ser portadora de segredos. Pediu que entregasse diretamente à princesa, sem intermediários. Com dedos trêmulos, desfiz o embrulho. Dentro havia um pequeno livro encadernado em couro gasto pelo tempo. As páginas eram amareladas e frágeis, a escrita numa língua antiga que, surpreendentemente, consegui reconhecer vagamente. O idioma ancestral do norte, que minha mãe havia insistido que eu aprendesse na infância. Um pequeno pergaminho acompanhava o livro. Para começar a lembrar, dizia simplesmente sem assinatura. O que significa? Greta perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Não sei, respondi sinceramente, passando os dedos pelas páginas manchadas pelo tempo. Mas pretendo descobrir. O dia passou lentamente enquanto eu tentava decifrar o conteúdo do livro. Era uma espécie de registro histórico, pelo que pude entender. A história dos primeiros clãs do norte, antes mesmo da fundação de Wolfcrest. Havia referências a linhagens de sangue, a pactos antigos, e, repetidamente, a algo chamado a união dos opostos. Estava tão absorta em minha leitura que quase não ouvia as batidas na porta. Greta entrou novamente, parecendo agitada. Seu pai solicita sua presença no jardim de inverno, imediatamente, ela informou, já separando um manto forrado com peles para me proteger do frio. Aconteceu algo? Não sei ao certo, ela respondeu, ajudando-me a vestir o manto. Mas há visitantes.
O jardim de inverno era a única parte do castelo que mantinha algum verde durante os meses gelados. Protegido por paredes de vidro especialmente encomendadas do outro lado do mar, o local abrigava plantas raras e flores que sobreviviam mesmo sob a neve perpétua de Ravenshire. Encontrei meu pai sentado em um dos bancos de pedra, com seu conselheiro mais antigo, Lord Armond, ao seu lado. E para minha surpresa, o rei Magnus estava com eles, seus olhos encontrando os meus no instante em que entrei. Eleanor, meu pai chamou, gesticulando para que me aproximasse. O rei Magnus solicitou uma audiência privada com você. Hesitei, confusa com o pedido incomum. Pela expressão de meu pai, ele também não estava confortável com a ideia. É apropriado? Perguntei cuidadosamente. Ficaremos a uma distância respeitosa, Lord Armond explicou. Mas dentro do alcance da visão. É inusitado. Mas o rei insistiu que o assunto é de extrema importância. Magnus deu um passo à frente. Asseguro que minhas intenções são honradas, princesa Eleanor. Algo em sua voz, uma sinceridade profunda talvez, me fez assentir. Meu pai e Armond afastaram-se para o outro extremo do jardim, enquanto Magnus me conduzia por um caminho entre arbustos de azevinho e roseiras dormentes. Você recebeu meu presente, ele comentou, apontando para o livro que eu, sem perceber, ainda segurava. Sim, é intrigante, mas não entendo completamente. Você entenderá. Sua convicção era inabalável. A língua deve parecer familiar para você. Franzi a testa. Como sabia que eu conhecia a língua antiga do norte? Porque sua mãe veio de lá. Ele respondeu simplesmente. Da mesma linhagem de onde venho. Parei de andar, atordoada com a revelação. Minha mãe era do sul. Uma nobre da casa Frost. Magnus balançou a cabeça. Essa foi a história que contaram. Mas Lyanna, sua mãe, nasceu nas montanhas de Wolfcrest, filha de uma linhagem tão antiga quanto o inverno. Isso é impossível, murmurei, mas uma dúvida crescente florescia em meu peito. Sempre houvera mistérios em torno da origem de minha mãe, segredos que ninguém se dispunha a esclarecer. O broche que você carrega. Magnus continuou, indicando o corvo prateado preso ao meu manto. É o símbolo dos videntes do norte, aqueles com o dom da visão além. Instintivamente, meus dedos tocaram o broche. Minha mãe disse que era apenas uma relíquia de família. E é, sua família verdadeira. Ele se aproximou, reduzindo a distância entre nós. Eleanor, há muito que você não sabe sobre si mesma, sobre o que realmente significa ser uma ômega em uma linhagem como a sua. O que quer dizer? Seus olhos, verdes como a floresta antiga, pareciam olhar para dentro da minha alma. Uma ômega não é fraca. Essa é a mentira que contam para manter o controle. Uma ômega é o contrapeso necessário ao poder bruto dos alfas. É equilíbrio. É visão. É a capacidade de perceber além do físico. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvi-lo. Nos tempos antigos, continuou, a união entre um alfa e uma ômega verdadeira era considerada sagrada. Era a fusão perfeita de força e sabedoria, de poder e temperança. Por que está me dizendo isso? Magnus respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque você está em perigo, Eleanor. O acordo com Ironhold não é o que parece. Não é apenas um casamento político. Sua voz baixou para quase um sussurro. Eles sabem o que você realmente é, e temem isso. Um calafrio percorreu minha espinha. E o que eu realmente sou? Ele tomou minhas mãos entre as suas, e uma onda de calor percorreu meu corpo, como se algo adormecido dentro de mim começasse a despertar. Você é a última descendente de uma linhagem de videntes, e eu... Seus olhos brilharam com uma intensidade quase sobrenatural. Sou o guardião destinado a protegê-la. As palavras de Magnus reverberaram através de mim como ondas em um lago profundo. Guardião, vidente, uma linhagem antiga. Era difícil assimilar tudo de uma vez, como se eu estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça enquanto metade delas permanecia oculta nas sombras. Como posso acreditar nisso? Perguntei, recuando um passo. A proximidade dele tornava difícil pensar com clareza. Toda a minha vida fui tratada como uma aberração, uma fraqueza na linhagem Blackwood.
E agora você surge do norte dizendo que tudo isso foi uma mentira? Magnus não tentou se aproximar novamente, respeitando minha necessidade de espaço. Seus olhos, contudo, não deixaram os meus. Pense, Eleanor, as sensações estranhas que teve durante toda a sua vida, os sonhos que parecem mais reais que a realidade, a capacidade de sentir o que os outros sentem, de perceber intenções antes que sejam reveladas. Minhas mãos tremeram. Como ele poderia saber sobre os sonhos? Sobre os momentos em que eu acordava gritando, visões de fogo e sangue ainda frescas em minha mente? Coincidências, murmurei, mas a palavra soava vazia até para mim. Não existem coincidências, Magnus respondeu. Apenas padrões que ainda não compreendemos completamente. Caminhei até o banco de pedra mais próximo, sentando-me enquanto tentava ordenar meus pensamentos. Ao longe, via meu pai e Lord Armond observando-nos com expressões preocupadas. Se o que diz é verdade, falei lentamente, por que minha própria família me trataria assim? Por que me esconderiam minha verdadeira natureza? Magnus sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Medo, respondeu simplesmente. Medo e ignorância. O conhecimento antigo foi se perdendo ao longo das gerações, distorcido por aqueles que preferem poder sem equilíbrio. Seu pai provavelmente não sabe a verdade completa. Ele apenas repete o que lhe foi ensinado. Olhei para o livro em minhas mãos. E isto contém essa verdade? Parte dela. É um dos poucos registros que sobreviveram à Grande Purga. Grande Purga? Ecoei, o termo desconhecido trazendo consigo uma sensação inexplicável de perda. Magnus assentiu, seu olhar ensombrecido. Há cerca de 200 anos, houve uma guerra, não apenas entre reinos, mas entre filosofias, aqueles que acreditavam no equilíbrio entre alfas e ômegas, e aqueles que viam as ômegas como seres inferiores, úteis apenas para procriação e submissão. E os que acreditavam no equilíbrio perderam, concluí amargamente. Foram quase exterminados, corrigiu ele. Os videntes foram caçados, seus registros queimados, sua história apagada. Aqueles que conseguiram sobreviver se esconderam. Alguns, como sua mãe, fugiram para outras terras, abandonando sua identidade para permanecerem vivos. Uma memória surgiu, minha mãe sentada ao meu lado na cama, cantando uma antiga canção de ninar em uma língua que ninguém mais no castelo falava. Seus olhos, tão parecidos com os meus, sempre vigilantes, sempre cautelosos. Minha mãe. Hesitei, a dor da perda ainda fresca após todos estes anos. Ela morreu quando eu tinha 14 anos. Foi um acidente, disseram. O olhar de Magnus era penetrante. Você acreditou nisso? Senti lágrimas queimando atrás de meus olhos. Não, admiti em um sussurro. Nunca acreditei. Foi logo depois que minha natureza ômega se revelou. Ela estava me ensinando coisas sobre controlar minhas emoções, sobre interpretar visões. Ela estava tentando protegê-la, Magnus confirmou, preparando-a para o que viria. Uma ideia terrível começou a se formar em minha mente. Você está dizendo que minha mãe foi assassinada? Sua expressão tornou-se sombria. Não tenho provas concretas. Mas sei que a morte dela foi conveniente para certos interesses. Quais interesses? Magnus olhou significativamente na direção de Armond e meu pai. Há muitos em Ravenshire que lucram com a atual ordem das coisas. Uma ômega desperta para seus verdadeiros poderes representaria uma ameaça a esse sistema. Senti-me nauseada. As implicações eram monstruosas demais para contemplar. Meu próprio lar, minha própria família. O acordo com Ironhold, Magnus continuou, sua voz baixando para um sussurro urgente. Não é apenas um casamento político. Eles sabem o que você pode se tornar e querem neutralizá-la antes que desperte completamente. Como? Perguntei, o medo percorrendo minhas veias como gelo líquido. Através de ritual e controle. Uma ômega que dá à luz perde temporariamente sua conexão com seus poderes. Mantendo-a continuamente em ciclo de procriação, eles asseguram que você nunca atinja seu potencial completo.
O horror da situação me atingiu em ondas. Não era apenas um casamento indesejado. Era uma sentença perpétua, uma prisão projetada especificamente para mim. Por que você se importa? Perguntei subitamente, virando-me para encará-lo. O que sou para você além de uma estranha? Magnus sustentou meu olhar com uma intensidade que quase doía. Porque minha linhagem está ligada à sua desde os tempos antigos. Os Wolfcrest sempre foram os guardiões dos videntes. É nosso propósito, nossa razão de existir. Então é apenas dever? As palavras saíram mais amargas do que pretendia. Um sorriso suave curvou seus lábios. No início, talvez, cresci ouvindo histórias sobre a última vidente, escondida em algum lugar do sul. Jurei encontrá-la, protegê-la, como meus ancestrais haviam feito. Sua voz tornou-se mais profunda. Mas então eu a vi. Eu a senti. E percebi que algumas conexões vão além do dever ou da tradição. Algo despertou dentro de mim, um calor, uma certeza, um reconhecimento profundo. O broche de corvo em meu peito pareceu pulsar com vida própria. Como pode ter certeza de que sou quem você pensa? Perguntei, minha voz quase falhando. Ele estendeu a mão, seus dedos pairando acima do broche sem tocá-lo. Isso não é apenas um símbolo, é um condutor, um canal para seus poderes. Como se respondendo às suas palavras, o broche emitiu um brilho suave, quase imperceptível, mas definitivamente real. Ofeguei, olhando ao redor para ver se alguém mais havia notado. Mas meu pai e Armand continuavam sua conversa à distância, alheios ao que acontecia. Como? Apenas você e eu podemos ver isso. Magnus explicou. É a prova final, se ainda precisava de uma. Apenas uma verdadeira vidente pode despertar a magia antiga contida nesse talismã. Toquei o broche com dedos trêmulos. Ele estava quente, vibrando levemente contra minha pele como se tivesse despertado de um longo sono. O que acontece agora? Perguntei, subitamente consciente de que minha vida nunca mais seria a mesma. Agora precisamos tirá-la daqui. A urgência em sua voz era palpável. O banquete de caça está marcado para amanhã. Será nossa melhor oportunidade. Está falando em me sequestrar? Perguntei, chocada com a sugestão. Estou falando em salvá-la, corrigiu ele. Acredite, Eleanor. Se você se casar com o príncipe Cedric, nunca mais será livre. E o poder que existe dentro de você, se cair nas mãos erradas, pode trazer escuridão para todos os reinos. Fechei os olhos, tentando processar tudo. Fugir de Ravenshire, do único lar que conheci. Abandonar meu pai, minha posição, tudo que me era familiar. Mesmo que fosse uma vida de isolamento e rejeição. Era uma escolha impossível. Preciso de tempo para pensar, murmurei. Magnus assentiu, compreensivo. O tempo é escasso, mas entendo. Apenas... Ele hesitou. Então pegou minha mão, colocando algo pequeno e frio em minha palma. Se decidir confiar em mim, use isto à meia-noite. Estarei esperando no estábulo norte. Olhei para o objeto. Uma pequena chave de prata com intrincados símbolos gravados no metal. O que abre? Uma passagem. E talvez seu futuro. Antes que pudesse perguntar mais, notei meu pai e Lord Armand se aproximando. Magnus se afastou respeitosamente, a máscara de diplomacia voltando ao seu rosto. Aquela tarde, fui convocada novamente à sala do conselho. Desta vez, além de meu pai e seus conselheiros, o rei de Ironhold e seu filho estavam presentes. O contraste entre eles e Magnus não poderia ser mais evidente. Onde o rei de Wolfcrest irradiava força controlada e dignidade, os homens de Ironhold exibiam uma crueldade mal contida, olhos avarentos que me examinavam como mercadoria. Os termos estão acordados, anunciou meu pai, sua voz estranhamente distante. O casamento acontecerá dentro de uma quinzena. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Tão cedo. Tinha imaginado meses de preparação, tempo para encontrar uma saída. Não seria mais apropriado esperar até a primavera? Perguntei, lutando para manter a voz firme. O príncipe Cedric sorriu, aquele sorriso frio que nunca alcançava seus olhos. Estou ansioso para fazer de você minha princesa, Lady Eleanor. Por que adiar nossa felicidade? Felicidade.
A palavra soava como uma blasfêmia em seus lábios. Além disso, acrescentou o rei de Ironhold, nossa corte é conhecida por sua fertilidade. Quanto mais cedo você se juntar a nós, mais cedo poderá cumprir seu dever e dar herdeiros fortes ao nosso reino. Lembrei das palavras de Magnus, mantendo-a continuamente em ciclo de procriação. O plano era tão transparente agora, tão obviamente cruel. E se eu recusar? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O silêncio que seguiu foi opressor. Vi o choque no rosto do meu pai, a raiva nos olhos de Lord Armond e algo ainda mais perigoso no olhar de Cedric. Uma determinação fria, calculada. Não há recusa possível, filha. Meu pai finalmente respondeu. O acordo foi selado. Seu dever como princesa de Ravenshire, é claro. Procurei algum sinal de dúvida em seus olhos. Alguma indicação de que ele poderia me ouvir se eu contasse sobre as revelações de Magnus. Mas vi apenas resolução. Seja por ignorância ou por escolha, ele havia me entregado. Compreendo, respondi, abaixando a cabeça em uma falsa demonstração de submissão. Dentro de mim, porém, algo havia mudado. O broche de corvo permanecia quente contra meu peito, como um lembrete constante de quem eu realmente era. Não uma ômega rejeitada e impotente, mas a herdeira de uma linhagem antiga e poderosa. Uma vidente. Enquanto deixava a sala do conselho, senti um peso em meu bolso. A pequena chave de prata que Magnus havia me dado. Minha decisão estava tomada. Aquela noite, em meus aposentos, estudei o livro antigo com renovada determinação. As palavras, antes obscuras, pareciam fluir com maior clareza conforme me concentrava. Havia passagens sobre as habilidades dos videntes, a capacidade de perceber intenções ocultas, de vislumbrar fragmentos do futuro, de influenciar emoções. Habilidades que percebi com crescente espanto sempre estiveram latentes dentro de mim. Recordei as vezes em que havia adivinhado o humor de meu pai antes de entrar em uma sala, ou quando havia sonhado com a chegada de uma tempestade severa dias antes que ocorresse. Pequenos incidentes que haviam sido descartados como coincidências ou imaginação fértil. Um trecho específico capturou minha atenção. Um parágrafo sobre o vínculo entre um alfa-guardião e uma ômega vidente. Quando os caminhos do guardião e da vidente se cruzam, nasce uma conexão que transcende o físico e o temporal. É o encontro de metades há muito separadas. A reunião de forças complementares. Juntos, formam um círculo completo. Poder temperado por sabedoria, força guiada por visão. Fechei o livro, minha resolução fortalecida. Não era apenas sobre escapar de um casamento indesejado ou evitar um futuro de submissão. Era sobre reclamar minha verdadeira identidade, meu verdadeiro propósito. À medida que a noite avançava, fiz preparativos silenciosos. Vesti roupas simples e práticas sob meu manto. Ocultei o livro e alguns pertences valiosos em uma pequena bolsa. E esperei, contando as horas até a meia-noite. Quando finalmente as 12 badaladas soaram no grande relógio da torre, tirei a pequena chave prateada do bolso. No mesmo instante, o broche de corvo brilhou novamente, mais forte desta vez, como se respondesse à presença da chave. Aproximei as duas peças e, para minha surpresa, elas se atraíram como ímãs, a chave encaixando-se perfeitamente em um minúsculo orifício no centro do broche que eu nunca havia notado antes. Houve um suave clique e então, a parede atrás de minha cama tremeu levemente e, sem ruído, uma seção deslizou para o lado, revelando uma passagem estreita e escura. Olhei uma última vez para meu quarto. A prisão confortável que havia sido meu lar por toda a minha vida. Então, com o coração batendo forte contra as costelas, pisei no corredor secreto, em direção ao meu destino. A passagem era antiga, mais antiga talvez que o próprio castelo. As paredes de pedra áspera pareciam conter histórias esquecidas, segredos enterrados pelo tempo. O ar era úmido e frio, carregado com o cheiro de terra e musgos. Avancei com cuidado, guiada apenas pela luz fraca que emanava do broche de corvo. Um brilho azul prateado que iluminava apenas alguns passos à minha frente. O caminho descia em espiral,
levando-me cada vez mais fundo sob o castelo de Ravenshire. Estranhamente não sentia medo, apenas uma crescente sensação de propósito, como se cada passo me aproximasse não apenas de Magnus, mas de mim mesma. Após o que pareceu uma eternidade, a passagem terminou em uma pequena porta de madeira reforçada com metal. O broche em meu peito pulsou mais intensamente, e instintivamente pressionei-o contra a antiga fechadura. Com um clique suave, a porta se abriu. Emergindo da passagem, encontrei-me em um pequeno pátio abandonado, coberto por neve intocada que brilhava sob a luz da lua cheia. Reconheci o lugar, uma seção esquecida dos estábulos antigos, raramente utilizada desde a construção das novas instalações durante o reinado de meu avô. Você veio. Virei-me rapidamente ao som da voz. Magnus estava parado nas sombras, praticamente invisível em suas vestes escuras, exceto pelos olhos verdes que pareciam absorver a luz da lua. Decidi que prefiro enfrentar o desconhecido a aceitar um destino que outros determinaram para mim. Respondi, minha voz mais firme do que esperava. Ele assentiu, um brilho de aprovação em seu olhar, uma escolha corajosa, digna de quem você realmente é. E quem sou eu realmente, Magnus? Perguntei, aproximando-me. Uma princesa fugitiva? Uma ômega rejeitada? Ou essa vidente que você acredita que eu seja? Você é todas essas coisas, respondeu ele, e mais. Com o tempo, descobrirá cada camada de si mesma. Um relincho suave chamou minha atenção. 2 cavalos aguardavam, já selados e carregados com provisões. Um negro como a noite e outro cinza prateado, quase branco sob a luz da lua. Precisamos partir imediatamente, Magnus explicou. A rota está traçada para evitar os principais caminhos. Viajaremos durante a noite e nos esconderemos durante o dia, pelo menos até cruzarmos as montanhas nevadas. Quando notarem minha ausência, haverá perseguição. Ele completou gravemente, não apenas de Ravenshire, mas também de Ironhold. O príncipe Cedric não é homem de aceitar a perda do que considera seu por direito. Um pensamento perturbador ocorreu-me. Meu pai, ele sofrerá por isso? Será punido pela minha fuga? Magnus hesitou, e nessa hesitação vi a complexidade da situação. Seu pai é rei, tem proteções que outros não possuem, mas sim, haverá consequências políticas. A aliança com Ironhold provavelmente será rompida. Senti o peso dessa realidade. Estava não apenas escolhendo meu caminho, mas alterando o destino de Ravenshire. Pessoas que nunca conheci, súditos leais à coroa, poderiam sofrer por minha decisão. A outra opção? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Voltar. Casar-se com Cedric. Ter seus poderes suprimidos, sua essência drenada ao longo dos anos enquanto gera herdeiros para um reino que despreza o que você realmente é. Sua voz endureceu. E, eventualmente, quando não for mais útil, ou quando seus dons começarem a manifestar-se apesar de suas tentativas de suprimi-los, encontrarão uma forma de silenciá-la permanentemente. O eco das palavras dele trouxe à mente a imagem de minha mãe. Seu sorriso triste, seus olhos sempre vigilantes, seu fim prematuro e conveniente. Então não há escolha real, concluí. Há sempre escolha. Magnus corrigiu suavemente. Apenas nem todas as opções oferecem vida ou liberdade. Assente, minha resolução renovada. Para onde vamos? Para o norte. Para Wolfcrest. Ele se aproximou do cavalo cinzento e ajustou as rédeas. Este é Fantasma. Criado nas montanhas, conhece caminhos que outros cavalos temeriam. Ele será seu companheiro nesta jornada. Aproximei-me do magnífico animal, que abaixou a cabeça como se me reconhecesse. Quando toquei seu pescoço, senti uma conexão imediata, um entendimento mútuo que transcendia palavras. Magnus observava a cena com um sorriso. Os antigos diziam que os videntes possuem afinidade natural com todas as criaturas. Parece que isso também é verdade. Montamos rapidamente, e sob o manto da noite estrelada, deixamos para trás os muros de Ravenshire. A cada galope que nos afastava do único lar que conheci, sentia uma mistura de apreensão e liberdade crescente. O peso de anos de repressão e vergonha começava a se dissipar, substituído por algo novo, esperança talvez. Ou simplesmente a possibilidade de descobrir quem eu poderia ser, quando não limitada pelas expectativas alheias.
Cavalgamos em silêncio através de campos cobertos de neve e florestas densas. Magnus sempre atento, escolhendo caminhos que não deixavam rastros facilmente detectáveis. A lua alta era nossa única testemunha, banhando a paisagem em prata e sombras. Foi apenas quando os primeiros raios do sol começaram a iluminar o horizonte que Magnus finalmente reduziu o ritmo, guiando-nos para uma formação rochosa parcialmente oculta por pinheiros antigos. Descansaremos aqui, anunciou, desmontando com graciosidade. Há uma caverna que oferece abrigo e proteção. Poucos conhecem sua existência. E segui seu exemplo, meus músculos protestando após horas de cavalgada, um lembrete de que, apesar de minha suposta herança mística, eu ainda era muito humana em minhas limitações físicas. A caverna era surpreendentemente espaçosa em seu interior, o chão coberto por peles e mantas. Claramente, Magnus havia preparado este refúgio com antecedência. Você planejou tudo isso. Observei, enquanto ele acendia um pequeno fogo, suficiente para aquecer sem produzir fumaça excessiva. Planejei várias possibilidades, corrigiu ele. A fuga era apenas uma delas. Quais eram as outras? Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Uma delas envolvia sequestrar você durante o banquete, o que teria sido consideravelmente mais dramático. Outra, convencer seu pai da verdade sobre sua natureza. E por que não tentou essa última? Magnus suspirou, sentando-se próximo ao fogo. Tentei, de certa forma. Durante nossas reuniões privadas, insinuei que havia mais na aliança com Ironhold do que aparentava. Sugeri que o interesse deles em você ia além de considerações políticas comuns. Seu rosto endureceu. Ele não quis ouvir, ou talvez não pôde. Não pôde? Há muitos tipos de prisões, Eleanor. Algumas são feitas de pedra e metal. Outras, de dever e tradição. Seu pai pode ser rei, mas está tão preso quanto você estava. Apenas de maneira diferente. Refleti sobre isso enquanto me sentava diante dele, estendendo as mãos para o calor reconfortante do fogo. Você parece compreender muito sobre prisões para alguém que se apresenta como tão livre. Algo oscilou em seu olhar, uma sombra de dor antiga. Ninguém que carrega responsabilidade é verdadeiramente livre. A diferença está em escolher conscientemente as correntes que aceitamos carregar. E quais são as suas? Perguntei, subitamente curiosa sobre o homem além do título, além da missão. Magnus ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos refletindo as chamas dançantes. Por gerações, os Wolfcrest têm sido os guardiões. Nossa linhagem, nosso propósito, nossa essência, tudo está ligado à proteção dos videntes e ao conhecimento antigo. Ele encontrou o meu olhar. Cresci sabendo que meu destino estava entrelaçado ao da última vidente, que minha vida seria dedicada a encontrá-la, protegê-la, servir como seu escudo contra um mundo que teme o que não compreende. Isso parece solitário, comentei, percebendo a dimensão do fardo que ele carregava. Um sorriso suave suavizou as linhas de seu rosto. Tem sido. Mas também me deu propósito, direção. Ele fez uma pausa e me trouxe até você. Algo despertou dentro de mim. Aquela mesma sensação de reconhecimento, de conexão profunda que havia experimentado quando dançamos. O broche de corvo em meu peito aqueceu novamente, embora não brilhasse como antes. No livro, comecei hesitante. A passagem sobre o vínculo entre guardião e vidente descreve-o como algo mais que dever ou tradição. Muito mais, Magnus confirmou, sua voz baixando para algo próximo de reverência. Na era antiga, tal união era considerada sagrada, a fusão perfeita de proteção e percepção, de força e sabedoria. União. Repeti a palavra sentindo seu peso. Você quer dizer... Significa que fomos feitos para complementar um ao outro, ele explicou, em todos os sentidos possíveis. O calor em meu rosto não vinha apenas do fogo. A implicação era clara. O que Magnus descrevia ia além de protetor e protegida. Era algo mais íntimo, mais profundo. É por isso que senti... O que senti quando nos conhecemos? Perguntei, lutando para encontrar as palavras certas para descrever a atração magnética, a sensação de reconhecimento que experimentei desde o primeiro momento. Sim, respondeu simplesmente.
Nossos ancestrais chamavam isso de o chamado do sangue, o reconhecimento instintivo de almas destinadas a se encontrar. Desviei o olhar, subitamente consciente da intensidade da conexão entre nós. Era demais para assimilar, após uma vida inteira acreditando em uma mentira sobre mim mesma. Descanse agora, Magnus sugeriu gentilmente, percebendo minha sobrecarga. A jornada até Wolfcrest é longa, e o perigo nos segue de perto. Assenti, agradecida pela mudança de assunto. Apesar da exaustão física, duvidava que conseguiria dormir facilmente com tantos pensamentos turbilhonando em minha mente. No entanto, assim que me deitei sobre as peles macias, o cansaço me envolveu como um manto pesado. Meus sonhos foram vívidos e estranhos, fragmentos de memórias que não eram minhas, imagens de um castelo nas montanhas, faces de pessoas que nunca conheci, mas que pareciam estranhamente familiares. E permeando tudo, uma sensação crescente de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Acordei sobressaltada, meu coração batendo acelerado. A caverna estava imersa em sombras, o fogo reduzido a brasas, indicando que havia dormido por várias horas. Magnus não estava à vista. Levantei-me rapidamente, um súbito pânico tomando conta de mim. Será que ele havia me abandonado? Ou pior, será que tinha sido capturado enquanto eu dormia? Estava prestes a chamar seu nome quando ouvi o som, passos se aproximando da entrada da caverna. Instintivamente, recuei para as sombras, procurando algo que pudesse usar como arma. A figura que emergiu da luz exterior não era Magnus, mas um homem que eu nunca havia visto antes. Alto e magro, com cabelos ruivos presos em uma trança elaborada e símbolos azuis pintados no rosto. Ele parou na entrada, seus olhos percorrendo o interior da caverna até encontrar os meus nas sombras. A vidente desperta, falou em uma voz melodiosa, com sotaque que eu não reconhecia. O guardião me enviou para garantir sua segurança enquanto ele afasta os perseguidores. Quem é você? Exigi, ainda cautelosa, minha mão fechando-se instintivamente ao redor do broche de corvo. O estranho fez uma reverência elaborada. Sou Finian dos Bosques Sussurrantes, conselheiro do rei Magnus e guardião de segredos antigos. Estou a seu serviço, Lady Eleanor. Algo em sua energia, na forma como se apresentava, acalmou meus temores iniciais. O broche permanecia tranquilo contra minha pele, nem quente nem brilhante, o que interpretei como ausência de ameaça. Onde está Magnus? O que quer dizer com afastar os perseguidores? Finian entrou mais profundamente na caverna, movendo-se com a graça fluida de um dançarino. Pouco depois do amanhecer, nossos batedores avistaram um grupo de cavaleiros com as cores de Ironhold. Seguiam seu rastro com cães de caça e rastreadores experientes. Meu sangue gelou. Tão rápido! O príncipe Cedric não é conhecido por sua paciência. Finian respondeu com desgosto evidente. Ou por aceitar a negação do que considera seu por direito. E Magnus foi enfrentá-lo sozinho? Perguntei, horrorizada com a ideia. Um sorriso enigmático curvou os lábios de Finian. O rei não está sozinho, e ele não foi para enfrentá-los diretamente, mas para desviar sua atenção, para criar falsas pistas que os levarão para longe daqui, enquanto nós seguimos por um caminho diferente. Apesar de seu tom tranquilizador, não pude evitar a preocupação. E se ele for capturado ou ferido? Finian me estudou com intensidade, então assentiu como se tivesse confirmado algo para si mesmo. Sua preocupação o honra, e confirma o que muitos de nós suspeitávamos. O vínculo já começou a se formar. Vínculo? Entre guardião e vidente, explicou pacientemente. É raro que se manifeste tão rapidamente. Mas considerando as circunstâncias, talvez seja um presente dos antigos. Antes que pudesse questioná-lo mais, Finian começou a reunir nossas coisas. Devemos partir logo. O plano é viajar para o leste por um tempo, então curvar para o norte quando for seguro. O rei nos encontrará no Santuário das Pedras Gêmeas em 2 dias. E se ele não vier? Perguntei, a preocupação ainda presente. Finian pausou, seus olhos encontrando os meus. Ele virá. O guardião sempre encontra sua vidente, não importa a distância ou o perigo. Então, com um sorriso mais gentil, acrescentou:
Além disso, seu vínculo com ele permitirá que você saiba se ele estiver em perigo real. Confie em seus instintos, Lady Eleanor. Eles raramente a enganarão daqui para frente. Enquanto nos preparávamos para partir, refleti sobre suas palavras. Era verdade que, apesar da preocupação, não sentia aquela sensação opressiva de perigo iminente que havia experimentado tantas vezes em Ravenshire. Havia apreensão, sim, mas também uma certeza profunda de que Magnus estava vivo e retornaria conforme prometido. Era estranho confiar tão completamente em sensações que, por toda a minha vida, haviam sido descartadas como imaginação ou fraqueza. Mais estranho ainda era perceber que talvez, pela primeira vez, eu estivesse realmente me encontrando. Enquanto montava em fantasma sob o céu nublado daquela tarde, uma nova determinação crescia dentro de mim. Não era mais apenas uma princesa fugitiva ou uma ômega rejeitada. Era Eleanor Blackwood, possivelmente a última vidente de uma linhagem antiga. E estava na hora de descobrir exatamente o que isso significava. Os 2 dias que se seguiram foram uma jornada através de paisagens que eu jamais imaginara existir. Finian nos conduziu por caminhos invisíveis aos olhos comuns. Trilhas estreitas que serpenteavam entre pinheiros gigantes, vales ocultos por névoa perpétua e ravinas profundas onde a neve nunca derretia completamente. O norte era selvagem de uma maneira que Ravenshire, com seus jardins meticulosamente planejados e florestas domesticadas, nunca poderia ser. Como conhece tão bem estes caminhos? Perguntei enquanto descansávamos brevemente próximos a um riacho congelado. Não há marcas visíveis, nenhuma indicação de passagem humana. Finian sorriu, seus símbolos azuis realçados pela luz do entardecer. Os caminhos que importam raramente são visíveis aos olhos, Lady Eleanor. Eles são sentidos. Ele apontou para o broche em meu peito. Assim como os videntes sentem as correntes invisíveis que conectam todas as coisas. Toquei o talismã, agora uma presença constante e reconfortante. Desde nossa partida, havia notado mudanças sutis em minha percepção, cores mais vívidas, sons mais nítidos e, ocasionalmente, vislumbres de emoções que não eram minhas. Está começando a despertar, Finian observou, notando minha expressão, os dons ancestrais retornando após gerações de supressão. É desorientador, confessei, como se eu estivesse constantemente à beira de compreender algo profundo, mas que permanece fora de alcance. A compreensão virá, ele garantiu. Quando chegarmos ao santuário, os anciãos ajudarão a guiá-la. E com Magnus, ele hesitou, um sorriso enigmático em seus lábios. Bem, o vínculo entre vocês acelerará o processo consideravelmente. Magnus. Seu nome despertou uma mistura complexa de emoções. Preocupação por sua segurança, gratidão pela revelação de minha verdadeira natureza e algo mais. Algo que ainda não estava pronta para nomear completamente. Ao anoitecer do 2º dia, alcançamos o Santuário das Pedras Gêmeas. Não era o que eu esperava. Nenhum templo grandioso ou estrutura imponente. Em vez disso, 2 enormes formações rochosas erguiam-se lado a lado em um vale protegido, suas formas curiosamente simétricas, como sentinelas eternas. Entre elas, parcialmente escondidas na rocha viva, havia habitações simples e organicamente integradas à paisagem. Luzes suaves brilhavam nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com o severo ambiente alpino. Os guardiões da memória vivem aqui, explicou Finian enquanto desmontávamos. Aqueles que preservaram o conhecimento antigo durante a Grande Purga. Fomos recebidos por um grupo pequeno, homens e mulheres de idades variadas, todos com os mesmos símbolos azuis que Finian ostentava, embora em padrões distintos. Seus olhares curiosos e respeitosos me seguiam enquanto eu caminhava entre eles. A vidente retornou. Murmuravam entre si, alguns tocando seus corações em um gesto que eu não reconhecia. Uma mulher idosa com longos cabelos brancos trançados com fitas azuis aproximou-se. Seus olhos, de um azul tão claro quanto os meus, examinando-me intensamente. Eu sou Erdis. Apresentou-se com uma voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade, guardadora das histórias. Bem-vinda ao santuário, filha de Liana.
Ouvir o nome de minha mãe fez meu coração apertar. Você a conheceu? Um sorriso suave iluminou o rosto enrugado de Eirdes. Conheci, sim. Era jovem quando ela partiu para o sul, levando consigo a esperança de nossa linhagem. Seus dedos tocaram gentilmente o broche de corvo em meu peito. E vejo que ela confiou a você, nosso maior tesouro. O que exatamente é este broche? Perguntei, consciente de como o metal parecia vibrar suavemente sob seu toque. É o olho do corvo, respondeu solenemente. Forjado nas primeiras eras para amplificar e focar os dons dos videntes. Tem sido passado de mãe para filha na linhagem principal há incontáveis gerações. Olhei ao redor, para os rostos expectantes que nos cercavam. Todos vocês são como eu? Eirdes balançou a cabeça. Não, criança. O dom dos videntes é raro, mesmo entre nós. A maioria aqui são guardiões da memória, mantenedores do conhecimento antigo, protetores das tradições. Alguns são sensitivos em menor grau, mas nenhum carrega o poder completo que flui em suas veias. E quanto a Magnus? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. A anciã sorriu, uma compreensão antiga em seus olhos. O rei é um guardião alfa, o mais poderoso de sua linhagem em muitas gerações, nascido para proteger, para liderar e para se unir à vidente. Senti o calor subindo ao meu rosto, mas antes que pudesse responder, um alvoroço na entrada do vale chamou nossa atenção. Cavaleiros usando as cores de Wolfcrest se aproximavam rapidamente, e à frente deles, Magnus. Algo dentro de mim se aquietou ao vê-lo, uma tensão que eu nem havia percebido que carregava. Ele desmontou com fluidez, seu olhar encontrando o meu imediatamente através da pequena multidão. Quando nossos olhares se conectaram, o broche aqueceu contra minha pele, como se respondesse à sua presença. Ele atravessou o espaço entre nós com passos largos e determinados, parando apenas quando estávamos a centímetros de distância. Seus olhos examinaram meu rosto, procurando sinais de desconforto ou medo. Você está bem? Perguntou, sua voz mais suave do que eu jamais ouvira. Estou, respondi, surpresa com a emoção que tornava minha própria voz instável. E você? Os perseguidores. Um sorriso breve tocou seus lábios. Seguem fantasmas através das montanhas orientais neste momento. Perdemos alguns bons homens na missão, mas nenhuma vida. Senti alívio percorrer meu corpo. Então, sem pensar, alcancei sua mão, um gesto que teria sido escandalosamente impróprio na corte de Ravenshire. Quando nossos dedos se tocaram, uma corrente quente percorreu meu braço, como fagulhas dançando sobre minha pele. Magnus inspirou bruscamente, seus olhos se alargando. Você sentiu isso? Assenti, incapaz de encontrar palavras para descrever a sensação. Era conexão, reconhecimento, promessa, tudo ao mesmo tempo. O vínculo se fortalece, Eirdes comentou, observando-nos com aprovação. Mais rápido do que esperávamos. Os antigos sorriem para vocês. Magnus relutantemente soltou minha mão, voltando-se para a anciã com respeito. Temos pouco tempo, Eirdes. Os batedores relatam que o príncipe Cedric reuniu um contingente maior. Ele não desistirá facilmente. Nem esperávamos que desistisse, respondeu ela com tranquilidade. A cerimônia será realizada ao amanhecer. Até lá. Seus olhos passaram de Magnus para mim. A vidente deve ser preparada. As horas que se seguiram foram surreais. Fui levada para uma câmara esculpida na rocha viva, onde águas termais criavam uma névoa perfumada. Mulheres com símbolos azuis me banharam em água misturada com ervas aromáticas, cantando em uma língua antiga que, surpreendentemente, eu começava a compreender. Hinos sobre renovação, despertar e o ciclo eterno da vida. Eirdes supervisionava o ritual, explicando-me seu propósito enquanto eu era preparada. Por gerações, sua essência foi suprimida. Os dons que deveriam ter florescido naturalmente foram mantidos dormentes pela ignorância e pelo medo. Este ritual ajuda a desbloquear o que sempre esteve dentro de você. E o que exatamente é essa cerimônia que será realizada ao amanhecer?
Perguntei enquanto elas secavam meu corpo e me vestiam com uma túnica branca bordada com símbolos prateados. A cerimônia de vínculo, respondeu Erdis. Há séculos não é realizada. É a união formal entre um guardião alfa e uma vidente ômega. A fusão de linhagens complementares. Meu coração acelerou. Está falando de casamento? A anciã sorriu gentilmente. É muito mais que isso, criança. É a restauração de um equilíbrio há muito perdido. Uma aliança não apenas entre dois indivíduos, mas entre duas naturezas fundamentais que foram separadas por tempo demais. Mas eu mal o conheço, protestei. Embora a conexão que sentia com Magnus parecesse contradizer minhas próprias palavras. A alma conhece o que a mente ainda não compreendeu completamente. Erdis respondeu enigmaticamente. Então, com expressão mais séria, continuou. No entanto, a escolha é sua, Eleanor. Sempre será sua. Se desejar recusar, ninguém aqui a forçará. E o que acontecerá se eu recusar? Você permanecerá sob nossa proteção. Aprenderá a controlar seus dons. Viverá livre. Ela fez uma pausa. Mas o equilíbrio que poderia ser restaurado permanecerá fragmentado. E tanto você quanto Magnus carregarão um vazio que ninguém mais poderá preencher. Ponderei suas palavras enquanto elas penteavam meus longos cabelos claros, entrelaçando-os com fitas prateadas e pequenas flores brancas que, de alguma forma, floresciam mesmo no coração do inverno. Quando a preparação terminou, fui deixada sozinha com meus pensamentos. A câmara era confortável, iluminada pela luz suave de cristais que emitiam um brilho azulado, lembrando-me do broche de corvo que agora repousava em uma pequena mesa ao lado da cama. Peguei o talismã, sentindo seu peso familiar em minha palma. Como algo tão pequeno poderia ter alterado meu destino tão completamente? Há poucos dias, eu era uma princesa rejeitada, resignada a um casamento sem amor, a uma vida de submissão e dor. Agora, estava sendo preparada para uma cerimônia antiga, para uma união com um homem que despertava em mim sentimentos que eu nunca imaginei ser capaz de experimentar. Um leve som na porta interrompeu meus pensamentos. Magnus estava parado na entrada, hesitante como nunca o vira antes. "Posso entrar?" perguntou, seu olhar intenso mesmo à meia luz. Assenti, subitamente consciente da simplicidade de minha túnica branca, de meus pés descalços, de meus cabelos soltos caindo em ondas até minha cintura. "Você está..." Ele parou, parecendo procurar a palavra certa. "Radiante." Algo na sinceridade crua de sua voz me fez sorrir. "É o ritual, acredito. Sinto-me diferente, como se algo adormecido estivesse despertando." "É exatamente isso", confirmou ele, aproximando-se lentamente. Seus dons respondendo ao chamado ancestral. Um silêncio caiu entre nós, não desconfortável, mas carregado de possibilidades não expressas. Finalmente reuni coragem para falar o que pesava em meu coração. Erdis me falou sobre a cerimônia, sobre o que significa. Magnus assentiu, seu olhar nunca deixando o meu. "E é o que você deseja?" perguntei. "Unir-se a mim não porque o destino ou a tradição ditam, mas porque é sua escolha." Seu rosto suavizou-se com algo próximo à admiração. "Eleanor." Meu nome em seus lábios soava como uma carícia. Passei minha vida inteira me preparando para encontrar a última vidente. Jurei protegê-la, honrá-la, servir ao propósito maior que nos une. Mas quando finalmente a encontrei, ele se aproximou mais, sua mão gentilmente tocando meu rosto. Descobri que o destino foi mais sábio do que eu jamais poderia imaginar. "O que quer dizer?" Seus olhos verdes queimavam com intensidade. "Que meu coração escolheu você no momento em que meus olhos a encontraram. Que o vínculo entre nós transcende dever ou tradição. É real, vivo e cresce a cada momento que passamos juntos." O broche em minha mão aqueceu, como se respondesse às suas palavras. Uma onda de certeza preencheu-me. Não imposta por outros. Não nascida do medo ou da necessidade, mas surgindo de um conhecimento profundo e instintivo. "Eu escolho você", disse simplesmente, as palavras carregando o peso de uma promessa eterna.
Não porque o destino nos uniu, mas porque meu coração reconhece o seu. O sorriso que iluminou seu rosto foi como o amanhecer após a noite mais longa, glorioso, inevitável, cheio de promessa. Lentamente, com reverência, ele se inclinou e seus lábios tocaram os meus em um beijo que selava muito mais que palavras poderiam expressar. Quando nos separamos, percebi que o broche entre nós brilhava intensamente, banhando-nos em luz prateada. E com aquela luz veio uma certeza cristalina. Eu havia encontrado meu lugar, meu propósito, meu igual. Ao amanhecer, entre as pedras gêmeas, sob um céu que se tingia gradualmente de rosa e ouro, a cerimônia foi realizada. Palavras antigas foram proferidas, promessas trocadas, linhagens há muito separadas finalmente reunidas. Quando Magnus colocou o broche de corvo de volta em meu peito, completando o ritual, uma onda de energia percorreu o santuário. Pura, poderosa, primitiva. Vislumbrei por um momento todas as videntes que vieram antes de mim, todas as que compartilharam meu sangue e meu dom, observando com aprovação. E soube, com a clareza que apenas a verdade proporciona, que não era mais a princesa rejeitada de Ravenshire. Era Eleanor Wolfcrest, a vidente do norte, unida ao guardião que havia sido destinado a mim desde o início dos tempos. Os desafios que viriam, as batalhas contra Ironhold, a eventual reconciliação com Ravenshire, o longo trabalho de restaurar o equilíbrio perdido entre alfas e ômegas, tudo isso aguardava no horizonte. Mas naquele momento, enquanto Magnus e eu ficávamos lado a lado como iguais, enfrentando nosso futuro compartilhado, a princesa rejeitada finalmente encontrou seu verdadeiro reino. Um em que ser ômega não era fraqueza, mas força. Um em que minha verdadeira natureza não apenas era aceita, mas celebrada. Um em que finalmente eu pertencia.